Você já observou, assim, ao redor de onde você vive, ou do meio dos seus amigos, ou da tua parentela? Você já observou as pessoas como elas estão frustradas? Como elas estão depositando tanta energia e tanta confiança nas pessoas que elas acabam se decepcionando? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Ali a gente já entende que a gente não pode confiar em pessoas. A gente não pode se entregar a pessoas, entregar o nosso coração a pessoas. Porque a gente não sabe o que passa na mente, nas emoções, no coração das pessoas. Isso é muito real, sabe? Isso é muito verdadeiro. Ninguém sabe, às vezes nem a gente mesmo sabe o que passa dentro das nossas emoções. Às vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente quer de verdade. Eu já falei aqui que durante muito tempo da minha vida eu estava em crise existencial. Foi essa a palavra, foi esse diagnóstico que a psicóloga me deu. Simone, você está em crise existencial. E eu falei para ela, o que é uma crise existencial? Eu existo, eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui. Aquela frase, né? Penso, logo existo. Ela, não, Simone, você está em crise existencial. Você não sabe o que você quer para você. Você se perdeu no meio do caminho. Você não sabe mais quem você é. A sua essência, você se perdeu. Você se doou tanto que você se perdeu. Então você precisa se resgatar. É necessário que haja um resgate. E foi feito um trabalho comigo para isso. E graças a Deus tudo mudou. Só que as pessoas não querem passar por esse tratamento. As pessoas não estão dispostas a passar por uma agitação, porque quando a gente faz uma limpeza dentro de casa, a gente bota os móveis, tira do lugar, bota para o alto, e dentro da gente, internamente, é a mesma coisa quando a gente faz uma limpeza interna. A gente precisa mexer lá dentro, mexer nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, para botar tudo em ordem. E as pessoas não estão dispostas a isso. Elas não querem vivenciar o novo. Elas querem somente reclamar. Julgar o passado, julgar a pessoa que feriu, que traiu, que magoou. Mas não quer evolução, não quer mudança real. E nós estamos nessa comunidade aqui desse canal e nós não somos essas pessoas. Nós estamos no processo real de transformação e evolução. Isso já é notório aqui. Eu vejo pelas conversas que a gente tem, pelos comentários que a gente troca. Isso é real. Mas voltando, as pessoas estão depositando a confiança delas, as emoções, os sentimentos, a vida delas na mão de outras pessoas. E se a própria Bíblia já nos direcionou para a gente não confiar nas pessoas, por que a gente cai no mesmo erro? Uma coisa que eu aprendi, e é muito interessante, e é muito... chega a ser legal, sabe, ver isso. Hoje eu vejo claramente quem é quem. E é muito legal viver isso. Parece o X-Men, aquele desenho que cada um tem um superpoder. E esse é o meu superpoder, sabe? A pessoa começa a falar, eu já bato por palavras, detalhes. Eu já bato e já sei, já puxo o perfil da pessoa. Porque as pessoas falam muito, elas se doam muito. Eu já presenciei situações que pessoas falaram a vida inteira pra mim em 1 hora conversando, e era coisas que eu nem conhecia direito a pessoa. E elas falavam, e ao mesmo tempo que falavam delas, intimidade, coisas íntimas, coisas sérias, que não deveria nem falar. Teve uma pessoa que eu até falei assim, você não pode contar isso pra mim, porque isso é muito sério. Aí a pessoa, não, mas eu tô vendo confiança em você. E é interessante que as pessoas ainda veem confiança na gente, veem verdade na gente, porque isso é muito escasso também. E falando coisas sérias, coisas profundas, coisas graves. E não era nem numa sessão de terapia, era numa conversa informal. E ainda queria me dar coisas, presentes e agradar e tal. E eu observando, eu falei assim, essa pessoa não é isso. Essa pessoa tá usando uma capa para tentar ser alguém que ela não é. Que talvez ela acredite que ela seja, mas ela não é. Aí depois, com o passar do tempo, os dias, aí a gente vai vendo que não era aquilo. A gente vai vendo por quê. O que a gente precisa diagnosticar nesses casos, quando a gente não conhece a pessoa e está analisando, observando, não é o que ela fala, é o que ela faz. São as atitudes, o que a pessoa está fazendo, como ela age,
como ela age com você no dia a dia. Porque existe aquele momento de euforia, uma euforia intensa, que fica 1 dia, 2 dias ou 3 dias ali conversando intensamente com você, querendo se abrir, falar da vida inteira, querendo se doar, querendo te trazer para ela, e depois dá aquele ghosting, sabe? Aquela coisa de fugir, de sair de cena, como se fosse uma bipolaridade, uma coisa interna que é mais forte do que ela. E é ali que a gente tem que estar maduro para entender. Maduro e atento para não deixar entrar no nosso coração, para a gente não se doar a ponto de se ferir, de achar que o problema tá com a gente, porque não tá. De achar que o que eu fiz de errado para essa pessoa ter feito isso? Não fez. As pessoas, elas dão o que elas são. Uns vão dar muita coisa boa no início e vão mudar. Por isso que é importante a gente avaliar e analisar e observar. Outras pessoas já vão de cara mostrar o que são. E outras pessoas já vão mostrar de cara também que são boas. Assim como a gente é muito autêntico, muito sincero, eu tenho o defeito de ter como que é a palavra que fala que é sincero demais? Infelizmente, porque isso também não é bom, parece que eu não tenho filtro, eu sou sincera demais, eu falo demais. Se a pessoa me perguntar, que eu já tenho esse feeling antes, eu falava. Hoje não, eu espero a pessoa perguntar, a pessoa querer minha opinião. E eu falo exatamente o que eu penso, porque eu não quero guardar nada e porque eu não tenho obrigação de nada também. Mas isso afasta pessoas. E isso também é bom porque seleciona pessoas. Eu tenho amigos e amigas que são muito fiéis a mim porque exatamente pelo jeito que eu sou. E também tem pessoas que não querem estar comigo exatamente pelo jeito que eu sou. Isso é maravilhoso, isso não é uma coisa ruim. Porque além das energias se conectarem, a gente tem que ser de verdade. E as pessoas não sabem mais lidar com isso. Eu tava vendo uma menina falando no Instagram. Ela falou assim, em que momento essa sociedade normalizou se relacionar com uma pessoa e de repente sumir, sem dar uma satisfação, sem dar um tchau, sem falar que não quer mais conversar. O que está acontecendo com essa sociedade? Aí eu fiquei pensando, a sociedade está doente. É uma sociedade que não quer enfrentar um problema, que não quer falar não, que não quer falar eu não quero mais, que nem sabe o que quer. É uma sociedade que finge, que mente. É uma sociedade que não é amigo de verdade de ninguém. Tá todo mundo doente e não quer tratamento, porque o tratamento está aí. E antes era até uma coisa cara, hoje não é mais. Hoje tem faculdades que dão terapia gratuita para quem já está se formando, que os profissionais que estão se formando, que eles atendem gratuitamente. Existem lugares, igrejas, congregações, lugares onde pessoas se reúnem de entidades que já fazem esse trabalho. Existe a forma online agora de atendimento, que custa mais barato também, ou é gratuito, dependendo de onde você for fazer. Então, assim, hoje não tem mais para onde fugir. Mas as pessoas não querem tratamento. Elas estão tão doentes dentro de si que elas não querem tratamento. Mas o foco não são essas pessoas. O foco pra gente aqui, que nessa nossa conversa é entender, primeiro ponto, você não é culpado de nada. O problema não está com você. O problema não está comigo. As pessoas estão doentes. As pessoas estão dando o que elas têm. Elas só podem dar o que elas têm. E elas estão dando. Elas estão dando caos. O caos interno dela é tão grande. As dores, as decepções amorosas ou vivenciadas é tão grande que elas só têm aquilo para doar. E elas dão aquilo. Só que o chato é que essas pessoas geralmente vão em quem é legal, né? Se elas fossem quem também tá todo ferrado, aí eles vão se ferrar junto pra lá. Mas o triste é que parece que a gente atrai esse tipo de gente, né? Mas eu ainda acho que é pra gente se fortalecer, pra gente amadurecer, é pra nossa evolução e pro nosso crescimento. Eu sempre vejo por um lado positivo, eu sempre procuro olhar para um lado positivo. E é muito real isso também. A gente entendendo que o BO não é nosso, o problema não é nosso, esse boletim de ocorrência é do outro, não é nosso, já é meio caminho andado. Por quê? Porque a gente não vai mexer nas nossas emoções, que a gente já entendeu que aquela pessoa só pode ser aquilo naquele momento. E o segundo ponto, aí é com a gente. A gente precisa ter discernimento. E se você não tem, ora, clama, pede ao Criador, porque Ele dá. A própria Bíblia diz isso.
que a gente pede, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E é isso. O que é oculto que a gente não pode saber? É o que está no intelecto, no pensamento, no coração, nos sentimentos da pessoa. Que a própria Bíblia diz que só Deus sonda o coração do homem. Então você entende que a gente tem esse poder de ressignificar isso? E ter o exercício de tomar cuidado com a gente? E a gente só analisa, só observa. Não acredita no que as pessoas falam. Aceite com respeito, mas observa o que ela vai fazer. A conduta dela do dia a dia, e não é de uma hora para outra. Analisa durante um mês, pelo menos, ou durante meses, que a máscara cai. Os sinais sempre aparecem. Os sinais sempre vão estar aí. Sempre. E às vezes, se for necessário você romper com amizades ou relacionamentos, ou situações, rompa. Porque se você já sinalizou, se você já viu, se você já diagnosticou que aquilo a longo prazo vai te ferrar, principalmente se for pessoas narcisistas, que tenha traços narcisistas que você identificou, que a gente não pode fechar um diagnóstico, porque nós não somos profissionais para isso, mas se você avaliou e vai ver que a longo prazo aquilo vai ferrar você, vai te trazer danos físicos e psicológicos, mete o pé, sai fora. Tá entendendo? Porque a gente já vai ter discernimento. Porque o Criador já vai nos direcionar para isso. Vai nos mostrar assim claramente. Hoje eu consigo ver tudo claramente. Antes não. Eu acreditava no que as pessoas falavam. Hoje não. Hoje eu observo toda a situação. Às vezes o silêncio fala mais do que a palavra dita. Então procure observar isso, procure entender isso. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, que a tua vida você vai romper. Você não vai ficar triste com pessoas, você não vai ficar desmotivado por situações, você vai rir, porque você vai falar assim, caramba, eu já tinha visto isso, está confirmando que eu já tinha visto. E você vai ter paz. E vai poder se conectar com pessoas que vão estar de verdade com você, que vão querer genuinamente estar com você, com a mesma energia que a sua, com a mesma vibração que a sua, com o mesmo plano, projetos e métodos que o seu, que é de evolução, de crescimento. Porque a nossa jornada é solitária naturalmente. A gente que está em processo de evolução, naturalmente as pessoas vão se afastar. Porque a gente está num processo único, um processo que é solitário mesmo, porque é de aprendizado. Mas quando a gente rompe isso e as coisas começam a andar, quando a gente já sabe quem a gente é, já sabe para onde a gente quer ir, as coisas começam a acontecer. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está na Bíblia isso também. E é inevitável que as bênçãos que irão nos perseguir. Porque em Deuteronômio 28 também fala sobre isso. Que as bênçãos te perseguirão. Eu acho tão lindo, sabe? Que a gente não precisa ir atrás de nada, a gente não precisa pegar nada, a gente não precisa correr atrás de nada. As coisas vão vir. E se isso não é lei da atração, querido, eu não sei o que é. Se isso não é fé em prática, em movimento, eu não sei o que é. As bênçãos me perseguirão. Olha que coisa linda. Eu não vou precisar fazer nada, eu só vou mentalizar e visualizar o que eu quero. E a coisa vai fluir naturalmente. Isso é lindo demais. Isso é poderoso demais também, sabe? E que hoje você vem viver isso, porque é o meu objetivo, é falar sempre isso no canal de coisas para o nosso crescimento. E deixa aí também o que você acha. Fala aí para mim como você está vivenciando a tua história, como você está mudando a sua mentalidade, para me ajudar também no meu crescimento. Porque ninguém sabe tudo. O sol tá batendo, eu acho que a imagem vai ficar meio estranha, mas a mensagem já foi passada. Beijo.